2 anos que eu tô 100%, mas já tem 5 que eu tô praticamente 90% dos meus atendimentos no online. Então, nesse ponto, não mudou. Só que o que aconteceu? Aumentou o meu trabalho no online. Aumentou porque eu tô fazendo live todo dia com vocês. E, gente, é um trabalho, né? É uma energia que a gente coloca aqui de se programar. Eu não tô podendo treinar CrossFit fora, eu tô só tendo que fazer os treinos em casa. Às vezes eu não tô conseguindo ser tão consistente quanto, né? Quando você tem um mentor ali do seu lado que tá ali, você chega lá e o coach chega e o treino é esse e tal. Isso ajuda a gente a manter a consistência. Então, eu tenho falhado com meus treinos dentro de casa, de CrossFit. Isso reflete demais na minha ansiedade. E o que eu tava fazendo? Eu tinha montado uma oficina de reatividade canina. Ela vai acontecer no dia 19 de abril. Deixa eu só confirmar de novo a data aqui, porque eu falei errado agora há pouco ali no meu grupo do Telegram. Ai, gente, nossa, eu tô variada. A oficina é sábado, dia 18. Eu falei no grupo que era 14, depois eu falei que era dia 19, mas tá bom. Vocês me perdoam, né? Dia 18, tem que editar lá pro pessoal. Dia 18, sábado. Só que aí eu comecei a conversar com vocês por direct, então o que eu resolvi fazer? Eu compactei tudo. Dia 6 eu abro inscrição para a nova turma da Cães Urbanos e quem entrar na terceira edição vai entrar com a oficina. Quem já é aluno vai ter opção de fazer essa oficina ou não com inscrição, obviamente, né? É algo à parte. E aí isso tudo me tomou muito tempo. Então eu tô trabalhando mais, a cabeça tá mais soltando fumaça. Eu tô treinando fisicamente menos, a gente não tá podendo sair, assim, já podemos passear, né? Hoje a gente já sabe, se a gente limpar certinho a patinha do nosso cão, higienizar ele, que não tem problema sair. Mas não tá a vida normal de passeio, né? Eu não tô fazendo os passeios com toda a qualidade que eu fazia com eles. Ontem eu fiz o quê? Eu peguei o carro, coloquei os 4 no carro e levei para um morro que tem que ir para o mato. Então, tudo isso tá me deixando muito, muito mais ansiosa e eu tô embananada, porque eu falei que a oficina era dia 14, depois eu falei que era dia 19 e agora eu tô falando que é dia 18. Vocês vão ter que me aguentar, tá? E aí, beleza. Vamos conversar, então, tem algumas dúvidas sobre reatividade que eu perguntei pra você, para pedir pra vocês colocarem na minha caixinha aqui. Eu vou começar a responder. Antes, deixa eu só fazer mais um adendo aqui. Reatividade canina, que é uma reação exagerada a alguma coisa, pode ser tanto um comportamento agressivo, pode ser um comportamento de fuga. O cachorro pode ter contato com aquilo que ele não lida bem e ele pode querer fugir por medo. Ele pode querer atacar também por medo, ele pode ficar ansioso e por ficar muito ansioso não saber lidar com a frustração, ele fica tão irritado que ele se torna agressivo nessa hora. Então são várias respostas que o cão vai ter diante de algo que ele não lida bem. Por isso que eu pego tanto os meus alunos em relação à frustração, o pessoal sabe que eu puxo com eles, porque ali tá o nó de um cão acabar sendo reativo. Se ele é um cão que tem muita ansiedade, não lida bem com frustração, esse cachorro é um candidato a desenvolver reatividade canina, tá? E quando você tem um cão reativo também, uma coisa que eu queria deixar assim como a primeira tarefa para o tutor de um cão reativo é você identificar aquilo que ele não lida bem. Quais são as coisas que provocam essa reação que você não está conseguindo controlar nele, que você não está sabendo lidar, né? Então você tem que entender o que não cai bem para o seu cachorro. E que se a gente está falando de filhotes,
Por que que a gente fala, por que que é tão importante o período de socialização dos filhotes, o período de ouro da socialização? As pessoas, em maioria, desconhecem isso, né? A maior preocupação de quem tem um filhote é o xixi e cocô no lugar certo, mas a minha preocupação como uma comportamentalista é a socialização, porque xixi e cocô a gente ensina em qualquer altura pro cão, né? Por exemplo, um cão de uma outra aluna minha, um cão de abrigo que tá fazendo lar temporário na casa dela, um cão que era de rua, que tá num abrigo, que nunca ficou num apartamento, ele não vai querer fazer xixi dentro de casa, ele vai ter que ficar saindo na rua para fazer. Em 2 semanas ela fazendo o protocolo certinho, na verdade eu passei na semana passada, nem foi 2, eu passei semana passada e nessa semana o cão já tá fazendo lá no lugar certo o xixi. Ou seja, independente da idade que tiver um cachorro, a educação sanitária a gente consegue ensinar sem prejuízo. Mas a socialização não. Quando você tem um filhote, se o seu filhotinho ele fica muito agitado quando ele vê algo, muito agitado, muito ansioso, ele quer muito aquilo, ou se ele fica muito assustado, você tem que entender que ali está sendo colocadas as sementinhas da reatividade. Por isso que você, o TAS, o treino de fica dele não foi feito ainda. O treino de guia dele de não andar sem arrastar não foi feito ainda. E diversos outros exercícios. Por quê? Quando eu pego um cachorro, eu tenho que pensar, a gente tem 1000 coisas para ensinar para os nossos cães, mas a gente tem que fazer o quê? Maximizar o nosso tempo. E aí, você tem que fazer uma lista daquilo que tem que ensinar para o cão, mas você tem que pegar quais são as prioridades. E o que eu fiz com o Taz intensamente nos primeiros 3 meses dele comigo, que não eram os 3 meses de vida dele, né? Dos 3 aos 6 meses do Taz, ele foi amplamente socializado. Com tudo, não é só com pessoas e com cães, mas com objetos também. Então, se eu sair ali fora e erguer minha prancha de surf enorme no alto, ele não assusta. Se eu ligar minha moto barulhenta, ele não assusta. Se passar com um carrinho de pessoa, ele não assusta, porque ele foi trabalhado para isso. Isso é socialização, tá? A socialização ela tem que ser feita no período de ouro, que é quando as janelinhas da socialização estão abertas para um cão, que vai ser ali até os 5 meses e meio, 6. E depois, independente da fase que o cachorro chega para o profissional, que chega para você tem que socializar a partir de então. A diferença é que se você pega um cão que quando ele não foi socializado, às vezes ele já desenvolveu traumas, ele já desenvolveu reatividade, aí você tem que, são 2 colunas, você conserta uma e paralelo a isso você vai construindo, tá? Vem com tudo oficina, muitas dúvidas na verdade, eu recebi suas dúvidas ali. Vai estar bem legal essa oficina. Então tá, vou pegar a pergunta que tem aqui, da caixinha, e depois eu pego as perguntas que estão ali, no outro lugar que eu passei agora. Ai, deixa eu só... Vou começar com uma pergunta maravilhosa aqui, ó. O que posso fazer para treinar a reatividade nesse tempo sem contato com cães? Então, nesse caso específico, a pergunta ela está sendo relacionada ao cão que é reativo com outros cães. Você tem que entender como reatividade, tanto o cão que é reativo porque ele não lida bem, quanto o cão que é reativo porque ele gosta muito e quer falar muito com os outros cães, tá? A diferença é o seguinte, se o seu cachorro é reativo e ele quer falar muito com os outros cães porque ele gosta dos outros cães, ele gosta de brincar, essa reatividade é muito mais fácil de trabalhar do que a reatividade do cão que não
lida bem com os outros cães, que tem medo, que não foi socializado, é agressivo. Essa outra, de todas as reatividades, de todos os tipos de reatividade canina que existe, para mim, a reatividade a outros cães, no sentido de não ser sociável, é a mais difícil de todas as reatividades, mais até do que com pessoas. Deixa eu só explicar um porquê. O que pesa é que quando você vai fazer o trabalho, quando vai, né, utilizar o meu protocolo de reabilitação de cães reativos, quando a gente vai trabalhar a questão com outros cães, a gente tem muito pouco controle desses outros cães. Em maioria, os cães no Brasil, eles também não são, a maioria não são sociáveis, como deveriam ser. Então, quando você vai ter que sair com o seu cachorro do seu apartamento para passear, para fazer xixi, cocô, não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como fugir. Tem um mundo perfeito, ideal, um mundo maravilhoso, e tem um mundo que a gente está vivendo, a guerra que a gente está vivendo. Então, deixa eu rabiscar aqui que eu adoro botar meus raciocínios aqui, meu raciocínio em escrito. Então, quando é com cães, o que pega é que se você tem um cão reativo com outros cães, a hora que você sai na rua, a probabilidade de vocês encontrarem outro cachorro reativo também que vai reagir, que vai latir pro seu é muito grande, não é? Vocês concordam comigo? Coloca um joinha quem passa por isso. Além de você tá lá saindo com seu cão reativo bonitinho na guia e outros cães também presos à guia reagirem absurdamente, o que acaba sendo um maior gatilho, porque quando aí o outro cachorro ameaça, começa a latir, geralmente o seu cachorro também reage, não é? A gente ainda tem mais uma dificuldade, por exemplo, como acontece com a Mari, que é uma aluna minha que tá lá em Itajaí. A gente tá trabalhando a cachorra dela que foi atacada, sofreu um trauma de um ataque de um cão que abriu o portão, fugiu e pegou ela. Daí a gente tá lá toda bonitinha, nós duas trabalhando, consertando isso. Só que toda vez que a Mari sai com a Zoe na rua, que é uma bulldog francês, quase todos os dias a Mari encontra cães soltos. E aí esses cães soltos vêm, as pessoas que soltam o cachorro acham que o cachorro dela é bonzinho, que não vai fazer mal para outro cão. Só que acontece que esse cachorro, ele vem correndo na direção, por exemplo, da Zoe. Então você tá lá com seu cão, andando bonitinho, preso à guia, e o outro cachorro sai em disparado. Pode ser por ansiedade de falar oi pro seu. Só que para esse cão que tá aqui preso à guia, que já tem medo, vem uma pessoa correndo, ele assusta. E às vezes a gente quer tanto dos nossos cachorros, mas a gente exige tanta coisa que a gente nem é capaz de fazer. Por exemplo, se eu tô andando na rua e qualquer um de vocês, eu garanto, até quem é homem que tá aqui, se você tá andando na rua e um cara que você nunca viu sair correndo na sua direção, você vai assustar ou não? Chegar correndo em você, às vezes vai pular em você, às vezes vai bater a pata em você. Então, como que a gente quer que os nossos cachorros saibam lidar com qualquer abordagem devida? Impossível, né? Esses fatores que eu tô dizendo, se você tem um cachorro que ele é reativo, quando ele avista um outro cachorro, ele é reativo a cães, tá? Só pegando aqui a pergunta aqui, que é o que posso fazer para treinar a reatividade nesse tempo sem contato com os cães, tá? Por isso que eu entrei nesse ponto. Quando um outro cão reage para o seu, é um gatilho muito forte. Quando um outro cão solto vem na direção do seu, é um gatilho muito forte. Então, não é comum, gente, você encontrar ou um cão solto que vem no seu, ou um cão que late para o seu, mesmo estando dentro do portão ou preso à guia, passeando com outro tutor. Vocês concordam comigo? Interage comigo, gente, para eu saber quem tá falando que vocês têm o mesmo... Se vocês estão conectados com o que eu tô falando, tá? Faz parte da rotina de vocês.
Então, esses dois fatores que eu dei o exemplo aqui, obrigado para quem está respondendo, esses dois fatores, eles fazem com que o processo da gente de reabilitar o cão reativo fica muito mais difícil. Então, agora eu vou fazer uma comparação, porque eu falei que trabalhar a reatividade com outros cães é muito mais foda do que trabalhar a reatividade com outras pessoas. Quando você tem um cão que é reativo a pessoas, como é o caso do Taz, né, que ele já não tá assim, mas, por exemplo, quando ele veio morar comigo com 3 meses, ele andava comigo numa boa, mas se uma pessoa estivesse um pouco mais perto ou tentasse falar com ele, ele queria matar. É muito mais fácil, porque é mais fácil você dizer para outra pessoa, por favor, não se aproxime. Eu sei que muita gente não respeita, mas em maioria, comparando com um cachorro, é mais fácil. Outra coisa, quando você vai fazer as interações, que tem uma fase do videogame que eu começo a trabalhar, quando o meu aluno ele vai, né, eu trabalho por fases de videogame. Quando ele vai passando as fases, faz a fase estanque, depois faz a fase detox, eu vou ensinar isso tudo na oficina, tá? Faz a fase detox, aí a gente vai para a construção de novas peças, e aí a gente entra nas interações com outros cães, com o gatilho, no caso do cão reativo com o cachorro. As interações com outros cães, elas são muito mais difíceis do que as interações com pessoas quando você começa a montar. Porque o outro cachorro, ele é imprevisível. A gente tem que escolher, obviamente, quem são esses primeiros cães que a gente vai socializar o nosso, mas é imprevisível, né? É muito mais imprevisível. Com pessoas é muito mais fácil, porque com pessoas você se comunica, é um outro ser humano, você consegue falar, né? Então, na minha opinião, é muito mais difícil a reabilitação de cães reativos com cães do que cães reativos com pessoas, tá? Mas essa é a minha maior especialidade, a reatividade de cães com cães, porque é a maior demanda que a gente tem no Brasil, tá? Isso se eu pegar vocês, respondem pra mim, por gentileza. Quem tá aqui na live que o cão é reativo, o seu cachorro é reativo, só coloca assim pra mim, é por pessoa, com pessoa ou é reativo com cães? Ou cães e pessoas? Respondem pra mim um pouquinho. Então, pra quem tá entrando agora, eu perguntei se o seu cachorro é reativo com pessoas, com cães ou com os dois, tá? Da Cá é com os dois, da doutora é com cães, com pessoas e cães, com pessoas. Com cães, então, com cães, geralmente com cães, mas tem com pessoas também. Então, sempre com... Tá. Só para deixar claro para vocês, se você tem um cachorro que ele late exageradamente, mesmo porque ele gosta muito de cães, mas ele fica reagindo, latindo quando ele vê outro cachorro que ele quer interagir, ele também é reativo com cães, tá? Mas tem essa diferença mesmo, viu, Cá? Cá Soares, mas só na rua. Tá, o Obi, ele late no portão, mas pra brincar. Ele late no portão, ele de dentro pro de fora ou ele de fora pro de dentro? Porque, gente, ó, não tá incluso no pacote de reatividade de cães, com cães, se o seu cão dentro da sua casa late no portão pro que tá fora. Isso não tá incluso na reatividade. Quando o seu cachorro dentro da sua casa late para as coisas que estão na rua, ele está fazendo guarda de território. Desde que o mundo é mundo, o cachorro é usado para isso. Então, isso aí, dentro dos meus protocolos, eu coloco em outra peça. É outra etapa, a gente não usa nada das ferramentas que eu utilizo para reabilitação de cães reativos a outros cães na rua, praça, passeios, no veterinário, tá? Então, agora, respondendo a pergunta da Cássia. Isso. A reatividade é sobre qualquer reação fora do normal, é sobre qualquer reação exagerada, que ela pode ser uma reação excessiva de interação, pode ser uma reação agressiva, pode ser uma reação de fuga, de esquiva.
Olha o que a Ká tá falando que é interessante. Dentro de casa, o cão faz o que quer com ele. Se for pessoas, ele pode nunca ter visto a pessoa, que ainda assim ele vai subir até na cabeça da pessoa para brincar. Mas é na rua. Mas na rua é mais difícil mesmo. Eles podem ser seletivos, tipo reagir a determinados cães e pessoas? Super são seletivos a determinados tipos de cães e pessoas. Vocês vão aprender comigo na oficina a fazer o diário de cão reativo, que é uma análise funcional que eu construí para tutores de cães, tá? Aonde você vai conhecer melhor. Lembra lá, acho que foi no primeiro exercício lá da Cães Urbanos, gente, quem tá na Cães Urbanos, que eu passei uma tarefa que tinha conheça o seu cão, que era para você entender e conhecer. Entender o que é gatilho para o seu cachorro e as particularidades disso é fundamental para trabalhar a reatividade. Trabalhar a reatividade do seu cão vai te exigir um nível de desenvolvimento seu, tutor, de habilidade de treino, leitura de linguagem corporal gigantesco. Você não vai trabalhar a reatividade bem se você não tá fera em senta, fica, toca, olha pra mim, se você não tá entendendo sinais de calma. Para vocês terem uma noção, um adestrador recém-formado, um educador canino recém-formado, ele não consegue trabalhar a reatividade, porque é difícil, né? Salvo se essa pessoa tá fazendo uma mentoria específica para isso, né? Um profissional, ele demora anos, às vezes, para conseguir trabalhar a reatividade canina, gente. É como se fosse uma especialização dentro da profissão, tá? Quando eu me formei, eu demorei muito tempo, eu não sabia no começo não tinha noção disso, eu demorei muito tempo, eu passei muito apertado com o meu cachorro, com o Pitbull, com o Nero, que ele era reativo, porque o que a gente sabia antes era só reprimir, punir o cão, né? E a gente, depois, hoje, eu já sei trabalhar como ele lida com aquele gatilho, porque o que você tem que fazer é ensinar o seu cachorro a lidar bem com aquilo. Primeiro, ver que aquilo não vai fazer mal. Segundo, ensinar ele até gostar daquilo, tá? Agora, como que a gente vai poder trabalhar, que é essa pergunta que eu recebi aqui, dentro dessa, poxa, eu preciso trabalhar meu cão, ter contato com outros cães, mas eu não tenho como socializar nesse exato momento de quarentena, tá? Só que veja bem o que eu vou falar agora. Na hora que você for trabalhar o seu cão a interagir com outros cães, essa fase do videogame, gente, ela tá lá no topo, é uma das últimas. Nos meus protocolos, a não interação, o seu cão tá andando bem na rua, vê outro cachorro, goste muito ou não goste nada, ou tenha medo, né? Ele é reativo por um desses caminhos. O primeiro passo que eu construo é o seu cão não forçar a interação, não pensar nela, não querer ela, conseguir lidar com a não interação. Então ele vai lidar bem, eu tô andando aqui, o outro cachorro tá andando lá e cada um segue a sua vida. Vou fazer uma analogia. Isso é igual ao que se eu e vocês estivéssemos andando numa calçada hoje e a gente não se conhecesse, nós iríamos passar por essa calçada, ia se tocar, ia falar oi, a gente ia simplesmente passar por ela. Entende? É esse o padrão. Outra coisa, quem aqui que tá comigo na live, que tem cão reativo, eu vou fazer uma pergunta, eu quero sinceridade. Quem aqui que tá na live, que tem um cão reativo, que tem um treino de olha pra mim, foda. Que você já tem aí 15 segundos do cão olhando pra você na rua. Então agora me responde. Vou olhar aqui. Patrícia tem. Show de bola. Quem mais? Sinceridade, gente, porque não é uma coisa muito comum da gente treinar. Então, por que eu fiz essa pergunta pra vocês, tá? Por quê? O que eu posso... A pergunta que eu recebi aqui era, o que eu posso... Meu cachorro só me olha se eu estiver longe.
Não tenho nem dentro de casa, ó, a Raty tá falando. Aí tem gente que já tem dentro de casa, mas não na rua. Tá. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Para vocês trabalharem o seu cachorro diante dos gatilhos externos, o teu nível de treinamento tem que estar muito afinado. Então, para isso, vocês podem estar utilizando esse tempo de vocês para maximizar isso. Tá. Ó, vou fazer uma análise verdadeira aqui de mim como tutora, faz de conta. Aí o meu cachorro, senta dele tá mais ou menos, eu dou nota 5. Na rua eu não tenho o treino de senta, ele não quer obedecer. Ele nem olha pra mim dentro de casa. Então, gente, quem é da Cães Urbanos, vocês vão receber esse exercício lá, tá? E, gente, deixa eu já falar, peraí. Então, esses exercícios você tem que trabalhar. Outra coisa, existem formas que você pode simular com a televisão. Quem tá aqui comigo agora que já viu o seu cachorro prestar atenção na televisão? Porque eu já tenho olhado. Ó, quando eu tô fazendo atendimento online, tem cachorro me olhando na hora da tela, de que eu tô fazendo a conferência com o tutor. Tem cachorro olhando, prestando atenção. Em curso presencial meu, a hora que eu tava mostrando vídeo de cães, eu já vi os cães que estavam lá pra participar focado totalmente no cachorro da tela. Então, tem ferramentas que vocês podem utilizar, por exemplo, esses cachorros de televisão. Você pode colocar uma imagem, outra coisa. O seu cachorro reativo para outro cachorro, ele reage só por ver ou ele reage por escutar? Porque se ele reage por escutar e a maioria reage por escutar, a gente já pode trabalhar a reatividade ao som dentro de casa. Tá vendo como tem muito trabalho para fazer nesse momento da nossa vida dentro de casa? O que eu tenho medo, e que eu receio muito, é que os nossos cães, quando voltarem a sair, estejam piores. Porque como a gente está saindo menos e quando a gente sai tem muito pouco gatilho, se a gente não correr atrás do prejuízo agora e preparar o nosso cachorro, analisar, ter consciência da nossa situação, que hoje a gente está vivendo uma situação mundial diferente, que a rua está mais vazia, mas que daqui a pouco essa rua vai lotar, vai encher, as pessoas vão estar mais estressadas, porque eu acho que a hora que acabar a crise, todo mundo vai trabalhar mais, vai ter que correr atrás do prejuízo que a gente está tendo, né? Então, a gente tem que entrar com esses cães no mundo real. Quando ele voltar a ser real, melhor. Entende? Então tem essas peças todas para trabalhar. Deixa eu ler aqui. Sabe o que eu queria fazer que eu nunca sei fazer aqui, cara? Eu queria poder colocar um link aqui. Eu não sei fazer isso. Quem de vocês se inscreveu na jornada Mais Tempo com o Meu Cão? A jornada Mais Tempo com o Meu Cão, ela saiu primeiro ali, dos primeiros dias que rolou o negócio do coronavírus, que todo mundo pirou, inclusive eu. Eu pensei em fazer uma ação pra gente fazer todo dia, depois eu falei, cara, vou fazer uma coisa mais bem feita. E montei ela. Falei com meus mentores e montei ela. E a gente não sabe se a nossa quarentena vai acabar semana que vem ou vai durar mais. A gente não sabe nada. Ela foi construída toda pensando em maximizar o seu tempo. Se você tem tempo sobrando, no caso, e se você tiver tempo faltando. O foco da jornada Mais Tempo com o Meu Cão é dar estratégias para vocês maximizarem o tempo com o seu cachorro, porque tempo é o que ninguém tem nunca ninguém teve, né?
a gente pode estar tendo mais agora nesse momento e aproveitar muito melhor ele, ou pode ser que vocês estejam como eu, trabalhando mais ainda. Então a ideia é vocês terem essa ferramenta, tá? Façam a inscrição, quem não é gratuito, façam a inscrição quem ainda não fez. Eu vou pegar outra pergunta que eu recebi aqui. Ó, pergunta fenomenal. É considerado reatividade quando o nosso cão late muito e quer chegar perto do amiguinho para brincar? Sim. Isso aqui é o que eu chamo de cão vereador, síndrome do cão vereador. O problema é o seguinte, imagina pro outro cachorro que tá andando numa boa lá e tem um outro cachorro malucão latindo para ele e exigindo dele que, né, vem falar comigo, ei, peraí, para aqui. Se você tá andando na rua e uma pessoa chegar em você muito acelerada, aquilo não é incômodo. Imagina quando você ainda não conhece, ou mesmo que você conhece. O que pesa é que isso é um campo minado para ter a primeira briga do seu cachorro e ferrar com tudo que você tá fazendo com ele até agora. Seja recuperando ele, seja trabalhando a educação dele desde filhote para ser tudo bem, mas o que acontece? Ele chega com muita energia, ele chega muito afoito, ele chega não muito educado, o outro cachorro pode se assustar, no assustar reagir e o seu reagir de volta. E é assim que acontece aquelas brigas bobas que a gente fala, brigou do nada, era amigo e não é mais, entende? Então não, o seu cachorro não pode. Deixa eu ver as perguntas aqui. Não deixe seu cachorro chegar malucão em outros cães, porque você tá dando um baita prêmio para ele, um petisco para ele por ele estar com esse comportamento que não é adequado. Sim, mas você pode... por ver e escutar, a Debbie tá falando, mas é mais por ver. Geralmente é mais por ver, mas você já pode trabalhar o escutar. Tá? Então, tá vendo que como vocês tem muita coisa para fazer, mesmo dentro de casa? Manu, o cão não obedecer especificamente o comando deita por insegurança? Sim, o cão pode não deitar na rua, principalmente por insegurança. Tanto que a gente não... o comando deita na rua, ele tem que vir bem depois de outros. Porque o cão, quando ele senta na rua ou ele deita, ele se coloca numa posição muito vulnerável. Se você tudo depende do estado emocional do cachorro. Se o cachorro é um cão seguro, confiante, independe se ele senta ou deita. Ainda assim, se ele sentar ou deitar, ele tá parando, né? Ele fica mais vulnerável a uma ameaça. E eles são bichos, eles têm outras formas de interagir com o ambiente que não a gente. Agora, se o seu cão é inseguro, se o cão é muito ansioso, sentar ou deitar num contexto que ele não confia é muito mais difícil, gente. E nem se deve pedir, tá? E, não se pede pro cão sentar diante de gatilho. Muita gente tenta trabalhar isso. O meu cão reage pro outro cachorro, vou pedir pra ele sentar e ficar dando petisco. Não faz isso no começo. No começo você tem que passar rápido por aquilo, criar só associações positivas. Deixa eu pegar aqui, tiveram várias perguntas aqui. Você mandou uma pergunta, eu não respondi, gente. Copie e cola ela de novo aqui, porque ela fica mais fácil pra mim. Então, a Leandra tá falando uma coisa que é muito comum do adestramento tradicional, né? Eu me formei nessa linha há 16 anos atrás. E ela fala, quando comento da reatividade da minha, falam que tem que reprimir, ameaçar com chinelo. Não, a gente sabe que não é assim, né, Leandra? Eu aprendi assim também. Como que eu aprendi? Dava tranco com enforcador pra punir o cão. Mudava o cão? Não mudava o cachorro. Gente, eu fiz isso bastante com o meu pitbull, com o meu primeiro cachorro. Foi horrível, tá? Isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo pra conseguir lidar bem com isso. Só que depois eu retirei a minha culpa porque, na verdade, eu fazia aquilo com orientação do meu professor. Eu achava que eu tava fazendo certo. Só que o que aconteceu? Eu logo me frustrei tanto com a profissão quando eu tinha que dar tranco no meu cachorro ou nos outros cachorros para eles pararem de reagir, e a maioria era reativo, porque antes, imagina 16 anos atrás, se falava de socialização, não existia isso, cachorro
rotina de cachorro de passeio igual a gente tem hoje, não tinha rotina canina ideal. Os cachorros saíam um pouco, quando saíam tava malucões. Quando reagia a gente tinha que reprimir com tranco. Que eu cheguei um tempo que eu peguei e me frustrei com a profissão, eu não sabia uma outra forma de trabalhar isso como eu sei hoje, e eu parei de trabalhar, eu mudei de profissão. No meio da minha carreira profissional eu tenho uma pausa ali de 1 ano e meio, porque eu falei, não, se for pra ficar fazendo isso eu não vou fazer, não quero fazer isso. Sorte que depois eu conheci meu mentor, Diogo César, e comecei a estudar e aprendi, né? Ó, a Ká tá falando assim, ele não gosta de quem passa correndo, crianças agitadas ou pessoas arrastando chinelos, já percebi. Maravilhosa observação a sua. Só que existe uma coisa que é o seguinte, quando o seu cachorro, quando vai passar algo, se eu tô com o Taz, vou falar do Taz que é o meu cachorro em treinamento, tá? Vai mais se assemelhar ao cães, a vocês que têm cães em treinamento ou que não treinaram. Porque os outros estão, digamos, já com as fases todas ali construídas. Quando eu tô andando com o Taz, a primeira vez que eu tava andando com ele, que eu levei ele para um lugar, levei propositalmente que tinha caiaque, né? Eu sabia que os caras iam tirar o caiaque do carro, erguer, passar com aquele objeto. Eu não expus o Taz aquilo, assim, deixando ele ficar olhando e ver o que ia pensar. Eu planejei aquilo. Quando você analisar algo que vai passar ou que o seu cão vai ser exposto de forma mais intensa, que você não tem certeza que ele lida bem, que ele nunca passou por aquilo, não deixa ele revelir, não deixa ele solto e não deixa ele assim olhando, porque assim é a pré-explosão. Pega petisco, traz o seu cachorro e começa a entregar muito petisco nessa hora para criar uma associação positiva com aquilo. Redireciona o cão. Sabe aquele exercício, gente, que eu passei do imã de focinho avançado? É aquilo que você tem que fazer. Você já tem que trazer o seu cão para você. Mudar o foco dele. Inicialmente são essas ações. Essas ações vão sendo feitas no início e depois a gente tem que ir construindo várias peças. A educação canina do seu cachorro, o treinamento dele tem que estar bem mais afinado, o seu time, o seu entendimento. E aí essa preservação no sentido de não deixar ele exposto lá para explodir e reagir, vai limpando o terreno, sabe? Falando de uma forma bem resumida, né? Porque é um tema muito completo, né? Muito... complexo a palavra. Bruce na rua, se tem um cachorro para dentro do portão e fica latindo muito para ele não reage no latido, mas meio que foge. A Jéssica é aluna cães urbanos também, né, Jéssica? Jéssica, é o seguinte, então no seu caso ele reage fugindo. Esse é o primeiro passo que o Bruce tá usando para enfrentar algo que ele não lida bem. Os próximos pode ser reagir com agressividade. É muito comum o cachorro ele fugir antes e depois ele começa a reagir com agressividade. Então, para você não deixar piorar, para ele ir para agressividade e nem para ele continuar aumentando o medo dele se assustando, quando você está andando com o Bruce e você sabe já onde tem essas casas, anda mais distante, você pode atravessar a rua inicialmente, você já pode começar a dar comida naquele esquema que eu ensinei lá na Cães Urbanos do imã de focinho avançado. Não tem aquela tarefa? Você já começa a fazer aquilo com o Bruce. E outra coisa, ó, se o portão tá aqui, você fica aqui e o Bruce é aqui. Nunca deixa, gente, o seu cachorro cheirar os portões e ficar andando lá do portão das casas. Porque a chance de sair um cachorro latindo aqui e o seu cão tomar um susto e pelo susto ele ficar com medo e aí também reagir com agressividade é muito grande. Então, lembra que eu falo para vocês não serem o tutor enxuga-gelo, que é aquele que deixa a coisa errada acontecer e aí fica te jogando lá pro final da fila do sucesso? É isso. Outro mantra que eu adoro é mantra. A ocasião faz o ladrão. Então, se ele andar perto aqui, o latido vai ser tão forte, as ameaças podem ser tão fortes, assustadoras, imprevisíveis, gerando susto, que vai fazer com que ele reaja. Não deixe isso.
A hora que vocês fizerem isso, vocês já estão estancando o vazamento, que é uma das coisas que eu faço na minha fase inicial de estancar o vazamento. Não deixa a situação piorar hoje mais, entende? Tudo que o seu cachorro não lida bem, não expõe ele sem que você saiba como expor ele da forma correta. Aí, olha aqui, ó, a Bruna pergunta assim, ó, é correto, ela quer saber se é correto não expor o cão aquilo que gera reatividade, como dessensibilizá-lo. Se é correto não expor o cão aquilo que gera reatividade, como dessensibilizá-lo? É assim, eu não sei como te ensinar, Bruna. Eu tenho um protocolo pessoal, né, uma forma que eu sintetizei de tudo que eu aprendi e do que eu fui fazendo na prática e vendo que dava certo, eu fui criando os meus caminhos. Foi o que eu acabei de falar aqui, você não pode expor ele à revelia, solto, à deriva, para ficar lá focado demais na coisa e explodir. Você tem que pensar e planejar. Se tem um lugar, por exemplo, meu cachorro reage muito a crianças no parquinho, não é levando o seu cachorro lá no parquinho que você vai tratar ele. Lá você vai estar fazendo uma imersão, você vai estar levando ele excessivamente naquilo, é uma prática das antigas até. E às vezes a gente pode usar, se for bem utilizado da forma correta com um profissional experiente, pode fazer muito bem, mas fazendo sozinho, sem você ser profissional, a chance de você piorar tudo é muito grande. Então, o que você tem que fazer é pegar isso em doses homeopáticas. Esse é o processo de dessensibilização. Quando você usa dessensibilização, você está sim usando um aversivo, né? Você está ofertando aquilo que o cão não lida bem. É algo que ele pode sim querer evitar, mas você tem que encontrar a dose que aquele seu cão específico, que o do seu cachorro, da Jéssica é um, da Leca Valverde é outro, da Lu Fortes é outro, cada um é um. Qual que é a dose do seu cão? Ah, Manu, do meu cão é o seguinte, ele não lida bem com parquinho de criança, mas se tiver uma criança só sentada, brincando, quieta, ele presta muita atenção, mas ele não explode. Mas se essa criança levantar correndo de uma hora para outra ou gritar, ele explode. Não, então você já sabe onde começar. O trabalho ele tem que vir com essa dose de intensidade, que é a criança em determinada distância, de forma mais suave, ou seja, você pega o gatilho e coloca ele numa dose que o cão dá conta. Não expor por completo não vai resolver. Se você só sai com seu cachorro 5 da manhã para trabalhar a reatividade com cães, realmente você não vai trabalhar nunca, você vai ficar na zona de conforto. Mas pode ser o melhor a se fazer no início e até você saber como trabalhar. Ó, hoje eu não sei trabalhar a reatividade canina, então sai só às 5 da manhã. Agora eu tô recebendo acompanhamento e tem as peças para trabalhar. Agora você vai começar a sair em horários medianos, digamos assim. Dosar isso de forma mediana. Agora, por que esse é o melhor momento pra gente fazer tudo isso? Porque se você sair na rua hoje, você tem os gatilhos em doses homeopáticas. Então a gente pode fazer do limão uma limonada, que foi o que eu falei no começo dessa loucura que a gente tá vivendo. Eu falei, gente, vamos fazer do limão uma limonada? Vamos! Então, vocês podem trabalhar o fato dos gatilhos hoje estarem em doses homeopáticas, tá? Com o devido, né? Com a devida técnica. E outra, cada cachorro tá numa fase do videogame. Ó, se em casa ela te olha 1 minuto, é muita coisa já, viu? O Tony responde 50% das vezes na rua, já o Max me ignora total na rua. É legal, né? Porque assim, a Eli tá falando, ela tem 2 cachorros. Cada cachorro é de um jeito, tá? E por exemplo, às vezes um é melhor num exercício e o outro é melhor em outro. E aí você tem que fazer, um vai ficar numa fase lá do videogame e o outro já tá jogando outra fase do videogame, mais avançado. Você tem que saber jogar a fase daquele cachorro, tá? A fase que ele tá, não colocar uma fase difícil, não exigir, não colocar muitos critérios no seu treino.
Deixa eu pegar aqui, gente, as perguntas. A gente brinca que ele é funcionário da prefeitura porque anda limpando tudo. Ele é focado no chão, então, a pegar coisas. A Jéssica, e quando ele vê um cachorro solto e ele deita no chão, o que significa, Manu? Boa. Alguns cães deitam pra mostrar um sinal de apaziguamento, às vezes para chamar para brincar, e às vezes isso é tão confuso também que ele deita, tem uns que deita, fica quietinho, e na hora que o cachorro solta, chega, ele pula e ataca. Então depende muito de cada cachorrinho, tá? Ele pode deitar, não é errado ele deitar, mas talvez ele ficar deitado encarando o outro cão também pode ser um cão reativo e isso não vai dar certo. Aí é melhor você pegar o imã de focinho, redirecionar ele para outro lugar, para uma outra posição. Porque quem tem cachorro reativo a outro cão sabe que o mais difícil, gente, vocês sabem disso, né? O mais difícil é esse aqui, ó. Um vindo de frente pro outro. Então, sempre evita. Vem vindo um aqui, ó, vira, muda. Aí esse cão passa, você volta. Deixa eu pegar aqui meus cachorrinhos ajudantes. Aqui, ó. Quem é do meu tempo vai conhecer esse brinquedo que eu vou pegar para mostrar para vocês. Isso aqui são os sniffs, que são os brinquedos das antigas, esses eram os meus. Eu sempre cuidei tão bem que eles estão 0 bala aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Então, aqui tem uma pessoa vindo com um cachorro, você tá com esse aqui. Essa aqui chama Sunny, eu lembro, e esse aqui chama Bel. Já brincava de cachorro, gente, desde criança. E aí esse aqui vem vindo, não faça, aí evita isso. Aí nesse momento você pode voltar e aí ir para outros lugares. Ou você tá andando, você pode entrar numa escadaria de um prédio, numa garagem de um prédio, atrás de alguma coisa, a hora que ele passa, você volta. Mas essa passagem assim dos cães, ó, essa é a nível pro final. Essa é aqui a hora que a pessoa forma comigo, ganha diploma, a gente vai trabalhar isso aqui. Eu sempre falo para os meus alunos e falo para os profissionais que são meus amigos o seguinte: todos os cães que trabalham reatividade, todos os tutores que trabalham reatividade canina comigo, né? Vou falar com cães, que é o que a gente está conversando mais, que trabalham comigo. Nem todos vão ficar amigos e brincar. Às vezes nem todos vão ficar amigos e brincar por uma falha do tutor que não leva o programa até o final, porque eu já trabalhei diversos cães já adultos que nunca tinham brincado com cachorro na vida, aprender a gostar de cachorro, se tornar confiante, ter amigos e aprender a brincar. É maravilhoso, é transformador. Eu lamento que tenha profissional que fala que o seu cachorro não precisa gostar de outro cão. Precisa gostar sim, ele vai ser mais feliz se ele souber brincar com outro cão. Mas uma coisa eu garanto em todos os meus atendimentos, 100%. Né? É claro que leva-se mais tempo e eu dependo do comprometimento do tutor, mas todos os meus alunos vão poder fazer isso aqui, passar numa calçada assim, sem que o seu cão exploda porque tá tendo que passar, ou reaja, ou não consiga passar, porque isso aqui é uma necessidade de um cão urbano. Todo cão urbano vai ter, se você mora em São Paulo, numa região central, em Belo Horizonte, Florianópolis, você não pode cruzar a rua e ir para o outro lado. Às vezes o carro vai te atropelar. Você não tem como falar, não vou expor o meu cachorro, porque você mora num apartamento, você tem que descer com o seu cachorro. Então eu construí ferramentas para dar isso para os meus alunos, porque no mundo perfeito a gente podia fazer várias coisas, mas a vida real, as pessoas têm pouco tempo, ela tem que trabalhar, ela mora num lugar ali urbano, ela tem que descer, e aí? Como que faz essa pessoa? Precisa de uma solução. Mandy, quando sai, Malu, ficam quando ela volta para casa, a Malu vem recebê-la toda feliz, e aí ela rosna e avança nela. Isso é reatividade? Queridona, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ensinar a Malu não ir receber a Mandy. A Mandy não quer essa efusividade na interação, então botar mais limite na Malu.
tá? Porque quando a Malu vai receber a Mandy e a Mandy reage, você falhou em fazer a gestão dessa interação, porque a Mandy está reagindo porque a Malu está excedendo. A Mandy não é obrigada a dar oi para a Malu. A Malu que é obrigada, né, digamos, que precisa aprender a respeitar os sinais que a Mandy dá de que ela não quer aquela interação toda, tá? A Flor deita de barriga para cima quando um cão vem cheirá-la. É um sinal de apaziguamento bem definido, né? A minha deita quando quer ir por uma direção e não vamos. Aí isso já é uma birra, né? O Ati foi assim quando a Zoe chegou. Hoje ele ama interagir com outros cães. Que bom. Muito triste ter um cão reativo, ter que ficar afastado dos outros. Estou passando por isso. Há 6 meses não convive com os outros. Eles brincavam e dormiam todos juntos. De repente, essa situação. Então, situações como a sua hoje, atual, Leandra, pode acontecer como situações simples como essa que a Malu Mandy Retriever está relatando. Que às vezes é só porque um dos cachorros ele está excedendo os limites do outro, ele não está respeitando o limite do outro cachorro, né? Então tem cães que são mais de contato, outros são menos. Por exemplo, aqui em casa, a Memeca, ela... Gente, vai cair a live! Vai cair a live, tô falando um monte aqui, tem pouco tempo. Tá, peraí, calma. Situações simples como essa da Mandy, não gostar da interação excessiva da Malu, faz com que a Mandy tenha que reagir. Ou seja, ela tem que ficar tendo um comportamento mais agressivo, mais reativo, mais hostil, porque a outra cachorra tá sem limites, não tá respeitando e entendendo, não tá lendo e respeitando o que a outra tá dizendo para ela. E isso, às vezes, é o que acontece, às vezes a pessoa me procura e muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, ó, meus cães conviveram bem 5, 6 anos e foram brigar agora. E às vezes a briga é por causa de situações desse tipo. Ou porque na hora de comer uma ia no prato da outra. Então são coisas que é o gestor, é o tutor que tem que assumir o poder, assumir sua liderança como pai e mãe de cachorro e pôr as regras de convivência, tá? Aqui em casa, por exemplo, se faz conta eu entrar com a Memeca e vier a Magá, o Taz, a Tequila em cima, fazendo muita festa, a Memeca vai rosnar. Só que o que acontece? Como a Memeca entra, a comunicação deles é tão eficaz que a Memeca entra. E ela não tá falando, oi, vem brincar comigo, todo mundo respeita. Então, meus cães não excedem o limite. E quando eu trouxe um filhote para casa, isso dá um trabalhão, porque o filhote ele é um sem limite. Eu tive que criar isso muito, então o Taz não faz isso com ninguém mais. Não excede mais. Tanto que o Taz tá aqui desde os 3 meses e agora com 6 meses que a Magá tá brincando com o Taz. Agora que ela decidiu brincar. E ela pôde brincar com o Taz quando ela decidiu, não quando ele forçava a brincadeira, porque eu não deixei, eu trabalhei. E isso dá muito trabalho, mas a gente tem que fazer, tá? Ai, que lindinha. Aí uma outra respondeu assim pra mim aqui. Já estamos trabalhando a reatividade com a sua ajuda. Gratidão, é a Luninha. Vamos lá. Tá, então assim, acontece muito do segundo cão da casa, dos cães mais novos serem os mais mimados, sem limites. Porque ele era o filhote, você tinha um grande, o grande teve que ficar tolerando, você não botou, a gente não coloca limite, o que acontece? Esse cão cresce sem limite, ele cresce mais ansioso, não lida com frustração e incomodando mais os outros cães. E isso reflete até em provocar nele reatividade com outros cães na rua, porque ele começa a entender que todo cachorro que ele encontra, ele pode fazer o que ele faz com os da casa dele. E aí ele acaba se metendo em confusão e piorando mais ainda a questão de reatividade, né? Então, não permitam que um cão da sua casa incomode o outro. Aí a outra pessoa pergunta assim, ó, tinha começado a socialização na creche, tem o que fazer na quarentena para não voltar do zero? Então, a gente conversou um pouco sobre isso, do que você poderia trabalhar outros pontos e avançar nos seus treinamentos.
Cão com uma reatividade muito específica e no momento não posso fazer a consultoria. O que fazer? Eu impeço que ele tenha contato durante o passeio ou deixe ter contato? Não, se ele, eu até falei aqui, tá? Se o seu cão não consegue lidar com uma situação que você vê que aquela situação tá fazendo mal a ele, tá provocando a reatividade nele, tá deixando ele mais ansioso, agressivo, com medo, você precisa realmente nesse momento impedir, tá? Agora uma dica seria, observa se existe uma dose desse estímulo que você pode ofertar para ele que ele não vai explodir. Por exemplo, às vezes você fala assim, Manu, aquele portão específico daquela casa que mora o dálmata, tá? O meu cachorro reage, explode. Tá, será que se você passar do outro lado da rua, ele não explode? Porque talvez então pode ser isso, você aumentar a distância dele, né? Seria uma sugestão. Só comer aqui. Eu acho que vai acabar a qualquer momento. Então, Leandra, quando você fala assim, ó, eles brincavam e dormiam todos juntos de repente essa situação não é de repente. Tinha várias coisas, algum tipo de disputa, alguma coisa deu esse motivo. Nunca é do nada, tá? Talvez é porque você não conseguia fazer a leitura. Não tinha experiência para entender que aquilo ali poderia... Tem cães que, assim, ó, quando você tem mais de um cão, 2 cães ou mais, se você tem um cachorro, um da casa que pula muito em você, que toma a frente, que sempre quer as coisas primeiro, que chora muito, que late muito, isso pode ser motivo para o outro agredir ele. Porque é um cachorro desequilibrado, excessivamente ansioso, ou que toma as coisas, disputa coisas, pode ser simplesmente porque ele toma a frente. Isso é um motivo seríssimo de briga entre cães. Tá? Grupos de cães é o que eu mais gosto de trabalhar, de tudo na minha vida, o que eu mais amo é matilha, assim, eu adoro esse tema. E se você quer consertar uma matilha, você coloca a ordem em todos, tá? E não adianta ter pressa. Se os seus cães não estão com todo o beabá pronto, se eles não pararam de pular, não pararam de latir, não pararam de tomar a frente do outro, aí vai acabar a live. Não adianta. Gente, eu vou encerrar então, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou. Faça sua inscrição na jornada Mais Tempo com o Meu Cão. Amanhã tem uma live muito legal aqui, 12h08. Eu anuncio à noite a surpresa pra vocês.